Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre os hebreus, fenícios e persas. Além dos povos da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, existiram mais 3 povos na costa oriental do Mar Mediterrâneo que foram importantes e contribuíram de alguma forma para o mundo ocidental. E é por isso que é fundamental conhecer um pouco sobre eles: os persas, os hebreus e os fenícios. Fenícios. Os fenícios se instalaram na região do Mediterrâneo por volta de 3000 a.C., onde hoje é o Líbano e parte da Síria. Eram organizados em cidades-estados independentes, ou seja, cada cidade-estado tomava as suas próprias decisões. Assim, era comum a rivalidade entre elas. O desenvolvimento comercial era um fator que indicava maior ou menor supremacia entre as cidades, pois uma cidade-estado cujo comércio era mais desenvolvido tinha mais recursos sobre as outras e, portanto, maior poder de dominação. 3 cidades-estados se sobressaíram: Biblos, Sidon e Tiro. Para que o intenso comércio ganhasse agilidade e eficiência, era necessária uma forma escrita, menos complexa que os hieroglifos. Assim, os fenícios inventaram o alfabeto com 22 letras, que mais tarde foi incorporado pelos gregos e romanos. Os romanos, por sua vez, criaram o latim, e este deu origem a diversas outras línguas, como a nossa língua portuguesa. O declínio de Tiro e dos fenícios, de forma geral, deu-se pela concorrência com os gregos e cartagineses. É sempre bom lembrar que, apesar de estudarmos separadamente as civilizações, muitas delas conviveram e interagiram umas com as outras. Os hebreus. Os hebreus tiveram a sua origem na Mesopotâmia e emigraram para a região da Palestina, onde se localizava a parte atual do Estado de Israel. Uma das principais fontes para se conhecer a história desse povo é o Antigo Testamento, primeira parte da Bíblia. Os 5 primeiros livros constituem o Torá, texto sagrado no qual os hebreus, futuramente chamados de judeus, regem as suas vidas. É importante ressaltar que a Bíblia, apesar de ser um documento histórico, não é um livro de história, e sim um livro sagrado. Em 2000 a.C., os hebreus habitavam a região de Ur, atual Iraque, organizavam-se em clãs familiares liderados pelos patriarcas. Porém, segundo a tradição, por volta de 1800 a.C., Abraão teria ouvido uma mensagem divina pedindo que ele conduzisse seu povo à terra prometida, Canaã, na Palestina. Após 40 anos no deserto, os hebreus chegaram à Palestina, segundo a Bíblia. Organizaram-se de acordo com seu costume em clãs, porém, por perigo de invasões, foram obrigados a unirem-se em um governo centralizado. O primeiro rei foi Saul, seguido de Davi e mais tarde Salomão. Este foi responsável pelo período de apogeu do povo hebraico, pois tornaram-se importantes comerciantes distribuindo mercadorias de outros povos. Persas. O Império Persa dominou a Mesopotâmia no século VI a.C., sob o comando de Ciro, que em apenas 20 anos estendeu seu domínio pela Ásia Menor e Babilônia. Os imperadores seguintes atingiram o norte da África, as margens do rio Danúbio e as margens do rio Indo. Os persas eram um povo com técnicas militares muito eficientes. Organizavam-se em satrápias, espécies de províncias que respondiam diretamente ao rei, mas tinham grande liberdade de ação. Além disso, os povos dominados, se aceitassem a dominação, é claro, tinham as tradições locais respeitadas. Essa forma de administração foi muito eficiente para conseguir sustentar um império tão vasto. Os persas também construíram a Estrada Real com mais de 200 quilômetros, facilitando a comunicação entre as satrápias e o deslocamento de tropas e caravanas. No século VII a.C., Zoroastro fundou uma religião que chegou até nós através dos escritos do livro Zend-Avesta. Esta religião defendia o princípio dualista, ou seja, uma disputa entre opostos extremos como o bem e o mal, a luz e a escuridão. Os persas rejeitavam os sacrifícios de sangue e o politeísmo, já que para eles, aqueles que seguissem o bem haveria de ter recompensa futura. O gigantesco Império Persa não conseguiu dominar os gregos e foram sucumbidos diante do Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande em 330 a.C. Apesar de terem sido dominados, a forma de dominação persa e as bases de sua administração foram incorporadas pelo Império Macedônico.
Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, Hebreus, Fenícios e Persas. E para fixar o assunto, eu proponho a atividade em casa. Pesquise sobre a influência dos povos hebreus, fenícios e persas para os povos da atualidade. E escreva sua pesquisa em papel pautado, mínimo de 15 linhas. Então, turma, essa é a nossa aula. Até a próxima aula e um beijo.